Esse vídeo é para você que está me assistindo agora. Corintianos, São Paulino, palmeirense, flamenguistas, principalmente você flamenguista. O Fábio Luciano deu entrevista não, no programa que ele participa, ele falou sobre a situação que ele passou. Ele passou pela mesma situação do Vitor Pereira. O que ele passou? E ele disse isso, eu estava vendo hoje, essa fala do Fábio Luciano. Ele estava para encerrar o contrato dele com o Flamengo e ele ia abandonar o futebol. Só que ele tinha mais um ano de contrato. Se eu não me engano era 2009, por aí. Eu não lembro o ano certinho que ele estava para encerrar a carreira. Ele em 2008 ele falou para o Flamengo. Ele chegou um ano antes de terminar o seu contrato, não lembro o ano. Um ano antes de terminar o seu contrato ele falou para o Flamengo, olha, eu vou parar por causa da minha família. Eu estou morrendo de saudade dos meus filhos e eu quero ficar um pouco mais perto deles. E por isso eu vou parar. E o Flamengo queria que ele ficasse, insistiu e ele ficou em 2009, se eu não me engano o ano, ele falou, vou disputar o Carioca. E ele ficou no Carioca para disputar. Mas ele falou, não quero mais, eu quero parar porque eu quero me dedicar à minha família. E ele parou. Acabou, ele era capitão do Flamengo, líder do Flamengo, ele era intocável no Flamengo e ele parou. Vocês já pensaram se o Fábio Luciano, na época dele, que ele era top dos tops dos zagueiros, ele chegasse e parasse de jogar no Flamengo e 15, 20 dias depois ele viesse e voltasse para o Corinthians, onde ele jogou muito tempo também, foi campeoníssimo no Corinthians, como no Flamengo? Você já pensou o que a torcida do Flamengo iria falar a respeito disso? Ele falou que iria parar por dedicação à família e de repente ele para de jogar no Flamengo e 15 dias depois ele está contratado pelo Corinthians. O que a torcida do Flamengo iria falar a respeito disso? Só que a diferença do Fábio Luciano e do Vitor Pereira é que o Fábio Luciano é homem. É homem. Ele falou que iria parar e parou. Não voltou atrás. Foi cuidar da família, porque a família vem em primeiro lugar. A família, quando nós colocamos, e nós, primeiro lugar família, e depois nós temos que ter palavra. Palavra. Se eu falar, eu tenho que sustentar aquilo que eu estou falando. E o Fábio Luciano fez isso. Ele falou. Ele falou que iria parar por causa da família e parou. Né? Aí assim nós vamos vendo o caráter de um e o caráter do outro. Que hoje o outro não tem coragem de falar o nome do ex-clube, do Corinthians, né? Fábio Luciano fala do Corinthians e enche a boca para falar do Corinthians. A gente vê que ele fala com o coração do Corinthians, do Flamengo. Por onde ele jogou, deixou portas abertas. Vitor Pereira, você acha que ele tem portas abertas no Corinthians? Acredito que nenhum time de São Paulo, o único que recebeu o Vitor Pereira aqui no Brasil foi o Flamengo. E quem era o Vitor Pereira antes do Corinthians? Ninguém. Essa é a diferença de um homem de caráter, Fábio Luciano, e o Vitor Pereira. Analisem. Cuidado, flamenguista. Isso pode acontecer com vocês, viu? Uai, seu app de vídeos curtos.